alunos, nós vamos falar agora sobre as formas de propagação do calor. As três formas de propagação do calor são a condução, a irradiação e a convecção. Certo? Então, essas são as três formas de propagação do calor. Vamos falar um pouco sobre a condução, né? A condução, ela é regida pela lei de Fourier. Ela se estabelece principalmente nos sólidos, onde nós temos uma potência térmica que vai atingir uma placa sólida, onde é observado o seguinte fenômeno, né? Vamos desenhar aqui a placa sólida. Vamos imaginar uma placa, né? Onde vem um fluxo térmico, né? E é observado que tem uma temperatura aqui nessa superfície, e ao atravessar esse material, ele permanece o mesmo fluxo, né? Aliás, se eu aumentar aqui a espessura, o fluxo seria diferente, mas estabelecido já essa espessura, o que acontece? Vamos supor que aqui fosse 30 graus Celsius, né? É observado que a temperatura ela vai decrescendo de forma linear. Vamos supor que aqui passou a ser 20 graus Celsius. Certo? Então, dessa forma, a lei de Fourier, ela diz que a potência térmica, ou fluxo térmico, depende, então, de uma constante, que tem a ver com o material, né, que é um valor tabelado, com a área. Então, aqui nós vamos ter a área, quanto maior a área, maior vai ser o fluxo térmico. E nós teremos também uma variação da temperatura pela espessura, né? Então, ΔL aqui. Certo? E estipula-se que quanto mais fino for essa parede, mais verdadeira é essa relação, né? O que também diz a lei de Fourier? Se, por exemplo, no começo da parede aqui é 30 graus Celsius e no fim passou a ser 20, quanto seria a temperatura no meio, né? Então, supondo sendo linear, essa temperatura no meio seria de 25 graus Celsius, né? Certo? Bom, o fato é que quanto maior a área, maior vai ser esse fluxo térmico, né? Então, perceba que quando nós temos, por exemplo, alguma coisa assim que a gente queira refrigerar, né? Se a gente diminui a espessura, né, e você aumenta a área superficial, é mais fácil passar esse calor aqui, né? Então, a lei de Fourier, ela é estabelecida mais nos sólidos. Ela pode também, em alguns casos específicos, ser utilizada para alguns fluidos, certo? Mas nós vamos ver que os fluidos, ele é mais bem explicado pela convecção, né? Então, nós vemos agora a condução, nós vamos agora falar sobre a convecção. Vou limpar a tela. Então, a convecção, ela ocorre justamente nos fluidos, né? A convecção. E a convecção, ela está associada com a lei de Newton da refrigeração, né? Ou do resfriamento, que seria H vezes A vezes a variação da temperatura, né? Então, o fluxo térmico, esse H, ele é uma constante, depende das circunstâncias, da geometria do local, de se tem umidade no ar, se está mais acentuado ou menos. Enfim, existe também uma tabela
para algumas situações e com os valores desse H. A é a área e ΔT é a variação da temperatura. E como assim uma variação da temperatura? Primeiro, que a convecção ocorre principalmente por conta da diferença de densidade, né? Vamos supor que nós temos lá o mar, né? Nós temos aqui a praia e aqui nós temos a água do mar, né? Não ficou bom o desenho? Vamos fazer uma coisa melhor. Vamos supor que nós temos um lago. Vai ficar mais fácil com o lago, né? O lago agora ficou bem redondinho. O que acontece? Nós temos uma área aqui. Vamos supor que essa água durante o dia recebeu um aquecimento e a água ficou com 28 graus Celsius. Então a superfície dessa água está com 28 graus Celsius. Daí o que aconteceu? De repente anoiteceu e a temperatura do ar chegou num certo ponto que tem uma região que a temperatura passou a ser 20 graus Celsius. Né? É claro que essa temperatura não tem uma regra igual a de Fourier, que é linear, né? A de Fourier, só para vocês lembrarem, nós tínhamos uma parede, então começava aqui, por exemplo, com 28 graus Celsius, se fosse cair para 20 graus Celsius, ela cairia de forma linear, né? Mas aqui não tem uma regra específica para isso. A única coisa é que nós vamos perceber que aqui vai estar 27 graus Celsius, 26, 25, até chegar no 20. E vai chegar num ponto que vai estar 20 graus Celsius ad eterno, né? Tá certo? E então, onde fica toda essa temperatura que ela é estável, nós chamamos de temperatura de infinito, tá? Ou temperatura da vizinhança. Então nós temos um sistema que nós temos essa vizinhança aqui com 20 graus Celsius. Beleza? Então aqui esse lago tem uma certa área, é importante falar, né? E daí nós podemos observar o fenômeno da convecção, né? Está vindo o calor desse 28 para esse 20, tá? Então está vindo na forma de convecção. O ar quente vai subir, esse aqui vai descer, então tem uma propagação de calor. Então nós falamos que o calor, né, sempre ele está dessa fonte mais quente, né, para a fonte mais fria. E quanto seria esse calor? Então nesse caso aqui, nós vamos seguir a lei de Newton do esfriamento. Vamos supor, eu vou colocar aqui esse caso. O H no Sistema Internacional de Unidades, vamos supor que fosse de 5, tá? 5 watt por metro quadrado Kelvin, né? E esse Kelvin não tem importância se ele estiver em graus Celsius, porque ele se refere justamente à diferença de temperatura. E vamos supor que a área desse lago seja de 100 metros quadrados, né? Não um lago, uma lagoa. Então vamos lá. O H seria 5, a área 100, a variação da temperatura, né? Vai ser então temperatura de superfície, vai ser 28 menos 20. Então aqui nós vamos ter quanto? Vamos ter 8 vezes 5, 40, mais 2, 0. Então nós vamos ter 4.000 watts de potência que essa lagoa estaria aquecendo as vizinhanças externas, né? Tá certo? Então entenda que esse 20 graus Celsius aqui, ele tem uma área que está recebendo, mas não é uma área bem delimitada, tá certo? Mas o fato é que, independente para onde estaria indo esse calor, seria de 4.000 watts. É bastante simples como resolver isso. Daí nós vamos agora para a irradiação, né? Lembrando que a irradiação, alguns preferem falar radiação, né? Eu prefiro falar irradiação. É tido como certo os dois, mas eu tenho uma diferenciação comigo que radiação tem a ver com
partículas que são emitidas do núcleo do átomo. Tá? Então a irradiação eu coloco como unicamente a forma eletromagnética de se propagar na forma de calor, que são aquelas ondas de infravermelho. Tá? Bom, a irradiação não precisa de um meio para se propagar, mas porém ela pode se propagar nos meios também, tá certo? E a irradiação, de uma forma geral, ela respeita a lei de Stefan-Boltzmann, né? E a lei de Stefan-Boltzmann diz que o fluxo térmico de irradiação depende de uma taxa de emissividade, tá? Quer dizer que um corpo pode emitir na sua totalidade ou não, e pode, então, tem a ver com essa constante, que é a constante de Stefan-Boltzmann, que é esse valor, 5,67 vezes 10 a menos 8 watt por metro quadrado Kelvin quarta, tá certo? E a área vezes a temperatura a quarta. Então, assim, de uma forma geral, todos os objetos, né, eles possuem uma certa área e ele vai emitir uma temperatura e ele vai ter a radiação. Todos os objetos que são diferentes de zero, né, a temperatura diferente de zero, todas elas têm radiação, tá? E isso que eu falo do zero absoluto, porque essa temperatura ela tem que estar em Kelvin, tá certo? Mesmo quando fizer a diferença, ela tem que estar em Kelvin. É importante falar isso. Bom, o fato é que, mesmo a radiação, ela é absorvida por outros meios. Tá? E da mesma forma que a convecção, daí nós vamos melhorar essa equação aqui, na transferência de calor e massa, pensando da seguinte forma. Vamos supor que tem uma pessoa dentro de uma sala. Né? Uma pessoa dentro de uma sala. Essa pessoa tem 37 graus Celsius. Ela está fechada nessa sala e ela emite radiação para todos os lados. De tal forma que no infinito a temperatura já não seja 37, mas está mandando radiação para todos os lados. Vamos supor que seja de 27 graus Celsius. Certo? Então, posso descobrir qual que é a radiação aqui, né? Vamos supor que a emissividade dessa pessoa seja de 0,5. Vamos supor que a área corporal da pessoa seja de 1,2 metros. Tá? A constante de Stefan-Boltzmann a gente sabe. Então, como que a gente faz? A gente vai usar essa equação da seguinte forma. Q pontinho, né, que é o fluxo, e aqui nós vamos abrir a equação, tá? Vai deixar T a quarta, isso na superfície, que ela é maior, menos o T no infinito a quarta. Por quê? Porque nós estamos imaginando que o sistema está absorvendo, né? Esse ambiente está absorvendo essa irradiação, né? Então aqui seria 0,5, a constante de Stefan-Boltzmann 5,6, 7 vezes 10 a menos 8, a área é 1,2, daí a temperatura na superfície vai ser de, vamos lembrar, né, pessoal, 27 graus Celsius mais 273 Kelvin, vai dar 300 Kelvin, né? Então eu vou colocar aqui menos 300 Kelvin a quarta, não é 300 vezes 10 a quarta, é 300 a quarta mesmo, tá? E 37 graus Celsius vai ser 310 a quarta. Logo, nós vamos ter então o seguinte valor. Eu vou usar a calculadora para facilitar. Vamos lá. Então, 310 vezes 310 vai dar 9 bilhões
300 ali vai ser 8,1 bilhão. Vamos lá, 8,1 bilhão. Né? Então tem que fazer essa subtração primeiro. Então olha como vai ficar. 9,2 menos 8,1 vai dar 1,1 vezes 10 a nona vezes 1,2 vezes 5,67 e vezes 0,5. Então, nessa situação aí, o fluxo térmico não é nem tão alto, tá? Está sendo de 3,7, daí 10 a menos 8, 10 a nona, então vai ficar assim, 10 a menos 8, 10 a nona, então o que? Vai ser igual a 37 watts. Então a potência será de 37 watts. Na irradiação também é observado uma coisa, né? De repente, aqui, será que não está tendo uma convecção também? Né? Imagina assim, será que não está havendo uma convecção com esse meio externo, né? E daí como que a gente faz para poder calcular essa situação aqui, né? Algumas vezes essa temperatura da superfície da pessoa e a temperatura lá no infinito, elas coincidem tanto para a irradiação quanto para a convecção. Na verdade, na maioria dos casos ocorre isso. Tá? Então nós vamos fazer algumas deduções para poder fazer a combinação desses cálculos. Vamos lá. Limpar a tela. Desdobrando, aquela equação de Stefan-Boltzmann vai ficar da seguinte forma. Eu posso escrever da seguinte forma, aliás, né? Aqui nós teremos então T na superfície, que sempre é maior, né? A quarta menos T lá no infinito, a quarta. Olha o que acontece. Aqui eu posso desenvolver da seguinte forma: Ts ao quadrado mais T infinito ao quadrado vezes Ts mais T infinito vezes Ts menos T infinito. Se eu pegar agora esse termo aqui, né, deixar apenas a área e a variação da temperatura, nós vamos chamar tudo isso aqui de H. Então, o H da irradiação vai passar a ser esse monstrinho aí, né? E epsilon, E sigma, né? O epsilon sigma, aliás, Ts ao quadrado menos T infinito ao quadrado, menos não, né? Mais Ts mais T infinito. Isso aqui é da irradiação. E daí, o que sobra? Se eu colocar agora dessa outra forma, eu vou observar o seguinte: eu vou ter o H irradiação vezes A, né, vezes essa variação da temperatura. Lembra que lá para a convecção também tinha isso? H da convecção, né? Vou colocar um Czinho aqui só para indicar. A área vezes a temperatura também na superfície menos a temperatura no infinito. Vocês viram que ficou muito similar agora esses cálculos. E por isso nós podemos ter o que nós chamamos de H combinado. Então H combinado é igual a H irradiação mais o H convecção.
Tá? Por que combinado? Porque nós podemos usar quando a temperatura da superfície para irradiação e para convecção são iguais e a temperatura do infinito são iguais. Então, ao invés de eu usar esses aqui, eu vou ter a soma dos dois. Então, eu vou ter um Q combinado, daí eu vou ter o H combinado, aqui é convecção, lembrando, tá? E daí todos aqui são termos iguais, ficam em evidência, então vai ser A TS menos T infinito. Dessa forma eu poderia calcular de forma combinada, que é na prática uma das mais utilizadas, certo? Então eu espero que vocês tenham aprendido e vão acompanhar os próximos vídeos da revisão dos conteúdos da transferência de calor e massa. Um abraço, até a próxima.